Vamos lá, distâncias do objeto e distância focal. Quando você está muito próximo do objeto, você vai ter uma pequena profundidade de campo. Tá vendo nessa foto da abelha? A gente não tem informação no fundo, quase nada. Virou tudo um borrão do lado esquerdo e verde do lado direito. Quando a gente está mais longe do objeto, por exemplo, nessa cena em que a gente não pode ficar perto do leão, por exemplo, a gente vai ter uma profundidade de campo maior. A gente tem informação da girafa, das folhas, né? A gente consegue distinguir mais elementos. Um exemplo de que a distância do objeto também influencia na profundidade de campo pode ser visto em fotos feitas com lentes macros. Nesse tipo de fotografia, com lente macro, o objeto fica muito próximo e a profundidade de campo sempre fica pequena. Então, sempre tem um objeto que é pequenininho, sendo focado ali e o fundo totalmente desfocado. Agora, vamos falar da distância focal. A distância focal é a distância do ponto de convergência das luzes dentro da lente e o sensor. Tá vendo nesse desenho aí? A distância focal é calculada do ponto de convergência das luzes na lente até o sensor. Quanto maior essa distância focal, menor a profundidade de campo. Essa imagem mostra que uma lente de 8 milímetros tem um ângulo de visão de cerca de 180 graus. E uma lente de 1.200 milímetros tem um ângulo de visão de 2 graus. 8 milímetros, gente, é a distância focal. 1.200 milímetros também é a distância focal. E aí a gente vai ver o ângulo de visão que cada uma dessas lentes tem. Então, uma lente de 50 milímetros tem um ângulo de visão de cerca de 46 graus. É a lente que mais dá a impressão de aproximação dos objetos, como a gente tem a impressão de aproximação dos objetos quando a gente olha pelo nosso olho mesmo. Então, a gente divide as distâncias focais em grandes angulares, que tem alta profundidade de campo, que tem um grande ângulo de visão, normais e teleobjetivas, que têm baixa profundidade de campo e pequeno ângulo de visão. As lentes grande-angulares, elas proporcionam maior ângulo de visão e afastam o assunto da foto, ou objeto da foto, fazendo com que seja capturada uma maior área do que como se a gente estivesse usando uma lente normal. Então, as grande-angulares são indicadas para fotografar ambientes pequenos ou fachadas, construções, onde é necessário capturar uma grande área, mas a gente não tem muito espaço para distanciamento. E a gente tem um efeito. Nas lentes grande-angulares, a gente pode ter distorções notáveis nas bordas das imagens. Agora, as teleobjetivas. Ao contrário das grande-angulares, são lentes para aproximar o assunto a ser fotografado. Então, geralmente, a gente usa grande-angular para fotografar detalhes de uma grande paisagem, fazer fotos de astros, como a lua, por exemplo. Elas não apresentam distorção das imagens, mas em algumas situações elas podem causar um efeito de achatamento, parecido com o que acontece quando a gente observa alguma coisa em binóculos. Lentes normais, também conhecida como lente 50 milímetros ou média angular, esse tipo de lente tem um ângulo de visão semelhante ao olho humano, ou seja, não afasta e nem aproxima, não amplia e nem diminui as coisas. A distorção da imagem é mínima. As lentes macro existem para todas as distâncias e o diferencial é que elas podem atingir aberturas de diafragmas muito grandes, fazendo assim com que pequenos objetos a pequenas distâncias possam ser focados. São geralmente usadas para fotografar insetos ou detalhes bem pequenos. Também podem ser chamadas de lentes micro. Já as lentes zoom são lentes mais versáteis. Elas possuem a capacidade de variação do zoom. Então, algumas lentes podem ir desde a grande angular até teleobjetivas. E, em geral, são bem populares porque elas oferecem essas alternativas de captação da imagem, né? A lente 50 milímetros é chamada de lente normal, né? A gente já disse isso. Toda distância focal que for mais alta do que 50 milímetros começa a se aproximar de uma teleobjetiva. Mas as lentes 60 milímetros não são consideradas teles.
elas estão mais para lentes normais mesmo. A partir de 70 milímetros até 100 milímetros, a gente já pode dizer que a lente é uma semi-tele. Já a partir de 150 milímetros, aí sim a gente tem uma teleobjetiva, que são lentes com ângulo de visão pequeno. Já uma lente 400 milímetros é considerada uma super tele. As lentes com distância focal menor que 50 milímetros já podem ser consideradas grande angulares. Os fotógrafos não usam o termo semi-grande angular, mas uma lente de 35 milímetros poderia ser considerada uma semi-grande angular. Já a lente 28 milímetros é considerada de fato uma grande angular. A grande angular ela possibilita uma alta profundidade de campo e um grande ângulo de visão. Tá vendo nessa foto? A gente consegue ver bastante informação nela toda e a gente tem um grande ângulo de visão e a gente tem um certo achatamento das bordas também. Nessa outra foto também foi feita em grande angular, a gente tem um grande ângulo de visão e uma alta profundidade de campo. Agora fotos com teleobjetivas. A gente tem uma baixa profundidade de campo, ou seja, fundo desfocado e pequeno ângulo de visão. Nessa outra foto da Lua, baixa profundidade de campo, pequeno ângulo de visão. Agora as combinações. Para a gente conseguir uma baixa profundidade de campo, é só combinar aquilo que a gente viu antes, um diafragma mais aberto, e o que a gente viu depois, uma pequena distância do objeto, e o que a gente viu agora, uma grande distância focal, ou seja, uma lente mais longa. Para a gente conseguir uma alta profundidade de campo, é só a gente combinar um diafragma mais fechado, uma grande distância do objeto, ou seja, ficar longe do objeto, e uma pequena distância focal, ou seja, uma lente mais curta.